Hola, hola, seguidores. Muy buenas tardes. Hoy, martes, primer día del mes de septiembre de 2020, aquí en vivo, directo de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Y hoy vamos a hacer una entrevista con una persona que la verdad, para mí es un honor hacer la entrevista con él, que fue mi maestro, que me enseñó muchísimo, sobre todo con el tema del camarón. Y hoy ustedes van a tener el gusto también de conocer este doctor que es una eminencia en Brasil y trabaja con diferentes especies de camarón. Y hoy él nos va a explicar ahí un poquito de la trayectoria de él. Nada más que nuestro live será en portugués, así que el suite, cambiamos aquí el suite de español a portugués. Les pido aquí, solo un segundito, ahí va. Les pido aquí nada más que un poquito de paciencia para nuestros aquaseguidores que no saben mucho portugués. Vamos a hablar despacito para que ustedes lo entiendan bien. Assim que vamos a cambiar aí, então, a português. Boa tarde a nossos aquaseguidores brasileiros. É um prazer estar aqui com vocês também. A maioria dos nossos seguidores são de fala hispana e também muitos brasileiros já nos seguem por aqui. Hoje, na terça-feira, 1º de setembro, aqui ainda em pandemia, eu sei que aí no Brasil também, aqui no México também, estamos ao vivo com o Dr. Ballester. O Dr. Ballester, eu conheço ele já há uns 15 anos, 16 anos, bastante tempo. A gente está revelando já a idade, né? O Dr. Ballester, ele é biólogo, professor associado da Universidade Federal do Paraná. Hoje ele trabalha como diretor do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento em Aquicultura Sustentável do Departamento de Zootecnia. Eduardo, que prazer trazer você aqui no nosso canal de comunicação aquícola. Na verdade, muito obrigada por você aceitar o convite de trazer um pouco do seu trabalho lá na Universidade Federal do Paraná, meu estado, que eu morro de saudade. Muito obrigada, Eduardo, por aceitar o convite. Boa tarde aos mexicanos, boa noite aos brasileiros. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco do nosso trabalho. Feliz pelo convite, né? E também muito feliz por te acompanhar aí no teu trabalho que tens desenvolvido, né? E o teu sucesso aí no México também. Fico muito contente. Obrigada a você, Eduardo. Na verdade, eu vou contar aqui umas coisas bem interessantes. O Eduardo, quando eu estava assim, né, decidindo, vem para o México, não vem para o México, eu pedi muito conselho para o Eduardo, para outros professores também, para o Mano, para o Mineiro, né, o Luiz Perchi, o Wilson Vazeleschi, mas o Eduardo falou, Adriana, vai para lá, você tem muita coisa para aprender da aquacultura, é uma excelente oportunidade. Olha só, Eduardo, valeu a pena, né? Já não voltei. Que bom que deu certo. E graças ao teu esforço, né? Muita dedicação para chegar aí, né? E fazer as coisas darem certo. A gente tem que fazer as coisas darem certo, né? A gente tem que lutar para elas funcionarem também, né? E tenho certeza que tu lutou bastante. Obrigada, Eduardo. Foram logo quem me conhece aqui nas redes sociais sabe um pouquinho aí da minha trajetória. E hoje vão conhecer a sua trajetória. Na verdade, eu tenho muito orgulho da sua trajetória. Eduardo tem uma trajetória, ele me vai corrigir daqui a pouco, né? Mas por aí dos 20 anos já trabalhando com aquacultura. Sim. Tem uma experiência, assim, de bastante, né, Eduardo? Sim, Pode falar. Perdão, desculpa. E aproveitando já, Eduardo, pois fala um pouquinho aqui para os nossos aquaseguidores, um pouquinho da sua trajetória no mundo aquícola. Bom, eu comecei realmente a me envolver com a aquicultura em 99. Eu fui para a estação de aquicultura da FURG, estava no final do curso de biologia, né? E lá eu tive uma oportunidade de trabalhar com camarões. Meu primeiro trabalho foi com reprodução de camarões, lá no trabalho de conclusão de curso. E ali começou uma história de 10 anos na estação,
né? Então, ali na estação, eu convivi com diversos professores que foram muito importantes para mim, principalmente o professor Vazielewski, o professor Paulo Abreu, o professor Silvio Peixoto, foi quem me ajudou lá no início. Convivi também com o Ronaldo Cavalli, o Luiz Porsche, né? E foram 10 anos ali, então, onde eu terminei minha graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, aprendi bastante sobre camarões marinhos, né? Naquela época a gente começou também, faz uns, se não me engano, 16, 17 anos que começou a trabalhar com biofloco ali na FURG, depois que o professor Wilson veio dos Estados Unidos, né? Voltou dos Estados Unidos, do pós-doc dele, e ali para mim então foi o começo e a grande oportunidade que eu tive, né? Também naquela época eu tive o prazer de conviver com diversos alunos, muitos bons alunos, né? A Adriana, Leandro, Diogo, tantos que é difícil enumerar aqui, a Gabi, e pude participar aí dos projetos de mestrado, de graduação. Tem um monte de gente, não tem como falar o nome de todos, mas para mim foi muito importante, né? Porque eu aprendi a fazer pesquisa, aprendi a fazer extensão, colocar a mão na massa, fazer os sistemas funcionarem. Uma situação aqui no Brasil, a gente oscila, né? Então passamos por situações com dinheiro para pesquisa, outras que não se tinha muito dinheiro e mesmo assim lutando. E aí trabalhei com a larivicultura, né? Muito tempo. O professor Marcos, que hoje está na INVE, né? Me ensinou ali, depois eu assumi o lugar dele, fiquei uns 7 anos responsável pela produção de pós-largos. E aí, terminado o doutorado, eu batalhei, né? Fiz meus concursos aí e acabei vindo para o interior do Paraná, né? Então, já tinha tido oportunidade com muitos pesquisadores importantes e quando eu vim para o interior do Paraná, eu pensei logo no camarão de água doce, né? Já que eu trabalhava com camarões, eu disse, não, eu não quero parar de trabalhar com camarões. Eu tinha a oportunidade do biofloco, mas naquela época não estava tão consolidado e é um sistema mais caro, né? E aqui no interior do Paraná já tinham alguns produtores que tinham experiência com o macrobráquio. Então, um pouquinho antes de vir para cá, eu tive outra oportunidade com um pesquisador que também eu respeito e admiro muito, né, e que me ajudou muito e até hoje me ajuda, que é o professor Wagner Valente. Então, eu fui lá para o laboratório do professor Wagner e foi a primeira vez que eu toquei num macrobráquio Rosenberg, vi ele ao vivo, assim, nunca tinha visto, né? E aí, vindo para cá, chegando aqui, né, alguns produtores já me procuraram, porque tinham tido oportunidade com o Rosenberg anos atrás, para fazer o policultivo, porque eu estou na meca da tilápia aqui do Brasil, né, oeste do Paraná, a produção aqui já deve estar batendo umas 90 mil toneladas, o Paraná já passou das 100, acho que deve estar perto de 120 mil toneladas, e o oeste aqui, a produção em viveiro escavado é muito forte, né. Então, alguns produtores já tinham tido a oportunidade de trabalhar em policultivo, tinham gostado, e aí os outros professores que sabiam que eu estava vindo comentaram, né? Aí já logo teve gente que me procurou, e aí eu aprendi lá na FURG, né? Mesmo com pouca estrutura, a gente já foi lá indo atrás de pós-larva, dando um jeito de ajudar os produtores aqui. Também aí os produtores deram aquela ajuda para a gente fazer os primeiros trabalhos nas fazendas, né? Aí a gente já trouxe o Rosenberg. Em 2011, um ano depois que eu estava aqui, já tinha gente produzindo Rosenberg. Pouca coisa, né? Mas já tinha alguns produtores fazendo policultivo. A gente também foi montando umas estruturas pequenas na universidade, né? Ainda tive apoio do pessoal da FURG. Me lembro que o professor Paulo Abreu me passou um restinho de uma verba de um projeto, eu comprei umas caixas d'água e uns aquecedores. E foi ali que começamos com os trabalhos de pesquisa também. E aí a coisa foi evoluindo, né? Em 2012, nós aprovamos o mestrado em aquicultura aqui da UFPR. Também foi um passo muito importante, né? Eu fui responsável pela proposta, né, que submetemos à CAPES, aí aprovamos o mestrado, e aí, claro, aí aumenta o número de professores envolvidos, né, e
começamos a trabalhar, continuamos com o Rosenberg, começamos a trabalhar também com o amazônico, né, que é uma espécie nativa de macrobráquio, que já tem um grupo forte da Unesp que vinha trabalhando com ele, uma espécie que tem um potencial interessante, né, principalmente se a gente pensar que na região norte e nordeste ele é muito capturado e consumido. E aí a gente tem hoje essas linhas, né, com o Rosenberg, com o amazônico, e nunca abandonamos o Varamei, né? O Varamei a gente trabalha também aqui, né, com água salgada artificialmente, né? Trabalhamos com bioflocos também, alguns experimentos com bioflocos. Algumas empresas nos procuram também para fazer trabalhos com camarões, né? E aí o Varamei tem um apelo comercial muito grande, né? E no meio disso tudo a gente teve a oportunidade então de mandar um projeto para solicitar verba para um núcleo de um laboratório de carcinicultura, um prédio que atenderia a carcinicultura, né? Teve um edital da FINEP em rede, aí participamos junto com a UFRB, o FAO e a UFRN, professora Karina Ribeiro, que foi a coordenadora geral da proposta, e nesse projeto aprovamos o prédio do laboratório, né? Então, assim, foi uma coisa bem rápida, né? Em 2011 já estava aprovado isso, só que aí depois, para sair do papel, né, a gente inaugurou em 2018 o prédio do laboratório. E tem uma história toda que, assim, não tinha espaço aqui na cidade palotina, né? Não tinha espaço no campus, e aí tem uma cidade vizinha que é Maripá, uma cidade pequena, mas que é super importante na produção de tilápia. E aí a prefeitura de Maripá nos ofereceu a oportunidade de montar o laboratório lá. Então a gente entrou em acordo com a reitoria, né? E foi uma oportunidade legal também para eles, porque seria mais uma expansão da UFPR para mais uma cidade, né? O município de Maripá. E aí montamos ali o laboratório. Hoje a gente está com ele já com mais ou menos 1 ano e meio funcionando, né? E aí melhorou as nossas condições para fazer pesquisa, né? E acho que isso aí mais ou menos contextualiza o que a gente tem feito aqui, né, no Paraná, né? Também alguma coisinha com tilápia no biofloco a gente tem mexido, né? O que está aparecendo de oportunidade a gente está tentando aproveitar, né? E o legal é que é uma região realmente muito produtiva, né, que a gente sai um pouco daquela história da pesquisa pura na universidade. A gente tem o setor produtivo aqui bombando mesmo, né? A gente agora, há poucos anos, foi inaugurado aqui em Palotina, né, o maior abatedouro de pescado do Brasil, né, da cooperativa Cevale. Próximo aqui a gente tem em Nova Aurora outra cooperativa muito forte, que é a Copacol, também, que abate uma quantidade enorme de peixe. Então a gente está no polo de produção da tilápia, né? E enxergamos uma oportunidade muito interessante para o policultivo com o Macrobráquio Rosenberg. Ainda precisa ser consolidado, mas nós já temos algumas experiências que demonstram que isso aí pode avançar bastante. E existe um interesse muito grande, né, nessa espécie, muita gente nos procura, né? E eu acredito que a situação aí para o Rosenberg é muito favorável no momento. Tá? Que bacana, que bonita a história. E parece muito, mas é pouco tempo você já conseguiu fazer muita coisa. 8 anos, né? Segundo eu contei aí, 8 anos. 8 anos. Essa espécie, a Rosenberg, eu tenho um carinho muito especial. Foi a primeira espécie que eu trabalhei na minha vida com pesquisa. Até eu convidei o professor Ricardo aqui para uma entrevista e a gente lembrou de uma anedota muito engraçada, Eduardo. Eu, na época, em 2003, só existia um laboratório naquele momento, que era em Piedade, São Paulo. Eu vou falar. E a gente foi com a Regina, conhecia o pessoal lá desse laboratório. Eu e o Leandro, a gente foi buscar os camarões e a gente povoou numa fazenda lá na UEM, né? E eu separei em uns aquários, mas eu não conhecia ainda a espécie. Cheguei no outro dia, só tinha um, e esse um não tinha
quelas, não tinha nada. E eu chorando lá pro doutor, desapareceu. E ele rindo, né, assim, Adriana, é uma espécie territorial. E eu, assim... E chegou no outro dia, 2 dias depois, 2 ou 3 dias depois desse dia, e ele tinha tinha voltado. E eu falei, não posso estar ficando louca, não posso, não, doutor. Daí eu fui lá, doutor, eu acho que eu não tô legal. Assim que eu fui conhecendo a espécie, olha que bacana, o doutor morreu de rir, né, Adriana? Ele tem a capacidade de regenerar. Foi muito engraçado, porque eu fui conhecendo a espécie assim, vendo literalmente errando, né? Porque eu não podia colocar esse organismo num lugar tão pequeno, juntos, e eu fui vendo aí como funcionava, né? E trabalhar com um produtor naquele momento, tão novinha que eu era, 19 anos, eu acho, bem jovem, foi uma experiência bonita. E a minha tese, Eduardo, acho que você não sabe, mas foi com o Macrobraco Rosenberg também. E ó, a Patrícia está mandando aqui um super abraço pra gente. A Patrícia que fez parte da minha banca de mestrado, ó. Que legal. Então, o Rosenberg é extremamente agressivo e territorialista, né? Tu estava contando agora, eu me lembrei de uma história que o professor Paulo Abreu me falou também, que ele, lá no início, foi mexer com o Rosenberg, ele colocou se não me engano, um macho num aquário que estava uma fêmea, o macho foi lá e cortou a fêmea ao meio, porque eles são muito agressivos, né? Isso até é uma questão interessante, porque a gente tem alguns trabalhos com Rosenberg e Biofloco, né? E a gente vê falar muito no Rosenberg e Biofloco, só que ele não, mesmo depois principalmente depois de ter feito algumas experiências com ele, né? A gente tem até alguns trabalhos publicados. Eu não consigo recomendar, não, o Rosenberg para Biofloco, né? Talvez para a fase de berçário, interessante, mas para a fase de engorda, a gente tem que baixar muito a densidade, e aí a produtividade cai bastante, né? Então, a gente, até um momento, né, com a experiência que nós temos, não recomendamos o Rosenberg para a fase de engorda no Biofloco. Apesar de que a gente vê de tudo hoje, né, na internet, né, todo mundo disse, eu vi lá no YouTube, que dá para criar em caixa d'água, mas a coisa não funciona assim de uma maneira tão simples, justamente, né, por ele ter esse hábito muito territorialista e ele não aceitar densidades altas como o camarão marinho aceita, né, e aí a produtividade fica bem comprometida. Em termos de pesquisa é interessante, né? A gente tem resultados interessantes com esses camarões, mas em termos de colocar isso para produtor, é um pouco complexo. É muito importante você comentar isso, Eduardo, porque eu trabalho com Biofloco também, aprendi lá em 2006 com vocês na FURG, com camarão, né? E depois eu fui experimentando com outras espécies. Realmente, para algumas espécies, de luxo, como dizem aqui no México, maravilha. Só que não são para todas as espécies. E quando você escala isso a nível comercial, saindo da pesquisa, você tem que pensar também que é uma inversão, né? E às vezes o inversionista, o capitalista não tem toda a inversão ou pensa que a inversão é algo que não é... na verdade, a aquacultura com biofloco é cara. Não é barata. Achar que você vai fazer o biofloco com pouco capital é uma falácia. Isso não existe. Não existe. Isso é uma coisa que eu venho lutando com isso há bastante tempo também, né? Porque assim, me procuram muito aqui, né? Tanto para o Vanamei em biofloco, quanto para projetos com Rosenberg, né? E às vezes as pessoas chegam assim, não, eu queria 2.000 pós-larvas para fazer um teste. Eu falo para a pessoa, mas que teste vai fazer? Não, vou colocar numa caixa d'água, numa piscina. Eu digo, olha, isso tu pode até fazer, mas não vai tirar conclusão nenhuma. Alguns dias atrás, o professor Bruno Preto também estava dando uma entrevista, né, uma live, e ele usou uma terminologia que eu acho que, eu repito isso muito, tem que ser profissional, a abordagem tem que ser profissional. A gente não tem espaço para amadorismo em aquicultura. As pessoas não podem achar que é só cavar um buraco e jogar os camarões lá dentro e que vai ficar tudo bem. Então, para biofloco, mais ainda, né? A gente vê, assim, pessoas com pouca experiência. Nesses dias, uma menina
me mandou, acho que era uma menina bem nova, assim, que tinha visto alguma coisa lá no YouTube, eles queriam fazer uma produção de Vanamei em biofloco num tanque de 2.000 litros. Aí eu fiz as contas, tu vai produzir tantos quilos, é o máximo que tu vai conseguir produzir. Só que a pessoa tem que saber que se for numa fazenda ou num tanque de 5.000 litros, ela vai precisar de oxigênio, de oxímetro, pHmetro, monitoramento de qualidade de água, monitoramento de íons, uma série de questões, né, sólidos suspensos totais, monitoramento de bactéria. Então, a pessoa tem que estar super bem preparada e equipada, né, para a produção. Então, hoje, pelo que eu vejo aqui, quando a gente fala de Vanamei em biofloco, se o teu projeto não for capaz de produzir aí 2, 3 toneladas por mês, não tem muita condição de ir para frente, né? E para isso é preciso um investimento alto inicial, né? E se a pessoa não está disposta a fazer esse investimento, eu não recomendo. Não recomendo também, porque além do investimento, existe a questão de contratar um técnico capaz, né, e pagar um salário também à altura desse técnico. E isso aí é outro entrave que as pessoas acham que vão conseguir resolver tudo sozinho, né? Então é complicado, não é uma coisa simples, não é uma coisa... Exatamente, ó. Olha só quem entrou também, Wagner Cotrone Valente, doutor. O Wagner, para mim, é uma referência e um grande apoio, né? Que ele sempre nos deu aqui quando eu vim para o Paraná. Só tenho a agradecer ele e a várias pessoas do grupo, mas principalmente ao Wagner, né? Abriu as portas para nós. Até pouco tempo a gente dependia deles lá da Unesp para conseguir o Amazônico, né? A gente faz bastante pesquisa com o Amazônico, mas agora, esse ano, pela primeira vez, nós conseguimos fazer a laricultura aqui, né? Ficamos independentes, né? Mas o Wagner é sensacional, né? Uma pessoa maravilhosa e tenho só agradecer e respeitar o que ele faz e o que ele nos ajuda aqui. É verdade, também manifesto aqui ao Wagner e a Patrícia também, que eu conheço bastante tempo, desde pequenininha, dos meus 19 anos que eu fui para um congresso, eu conheci a Paty, e ela, coincidentemente, foi a minha banca, foi uma surpresa muito legal. Ela me conhecia lá no início, logo no mestrado, e o professor Wagner, pois também um professor, um investigador, um pesquisador muito respeitado, a Patrícia também, na área, e sobretudo com as espécies de langostinos, né? E aqui, ó, o Bruno te mandou isso aí, ó, tá escutando aqui também, o Bruno Preto. Mas é verdade, ó, eu sou produtora também, eu sou professora e produtora aqui. E o mesmo, Eduardo, as pessoas nos buscam para fazer um projeto com biofloco, mesmo com a tilápia, com o Vanamei, e eu sou bem clara, principalmente a parte financeira, tem um mínimo, né, para que seja rentável. Daí para baixo, não dá. E as pessoas ficam bravas, às vezes, não gostam, a gente fala a verdade, né? Eu ia comentar exatamente isso contigo, Adriana. Às vezes as pessoas querem vir de longe para conversar comigo. Eu digo, não, vamos marcar um Skype. Né? Vamos marcar Era Skype, agora tem diversas plataformas. Né? Pouco tempo atrás se usava o Skype. E aí já aconteceu de eu estar conversando com a pessoa e a pessoa, não, é 5.000, é um tanque de 20.000 litros, vou produzir tilápia em biofloco, vou vender a tanto, e eu olho para a pessoa e digo, olha, não vai dar certo. Não tem como dar certo, não vais atingir a viabilidade econômica. Não, mas eu vou vender por tanto, eu já vi... Não, falar, olha, sinceramente eu fico até meio bravo, mas aquela frase, eu vi no YouTube, isso me deixa meio chateado. Porque assim, a gente estudou tantos anos, né? Entre graduação, mestrado, doutorado, são 10, 12 anos, mais uns 10 anos de experiência. Eu digo para vocês assim, eu tanto com o Rosenberg quanto com o Vanamei, a gente se depara diariamente com desafios, mesmo tendo experiência e tendo alguma estrutura. Então, a pessoa nunca mexeu e viu um vídeo lá onde o cara dizia que ia dar tudo certo, era tudo barato e tudo fácil. E a pessoa gosta de acreditar nisso. Quando você fala que não, porque eu falo, não, olha, primeira coisa que eu falo já falo de cara agora, que é para, assim, ó, não é fácil, vai ter que trabalhar muito,
vai ter que investir bastante e vai ter que sofrer 1, 2 anos até fazer as coisas realmente funcionarem, né? E quando as coisas funcionarem, se tudo estiver certo e o mercado estiver bom, pode ser que ganhe algum dinheiro. A verdade é essa. Então, se a pessoa não está disposta a isso, não recomendo. Recomendo, sei lá, procurar outro ramo, né? Porque o nosso ramo é um ramo difícil. Tem que preparar muito, é uma grande realidade aqui para nós, no Paraná. E as pessoas produzem muito tilápia e tem muita gente que realmente ganha dinheiro. Mas é a margem de lucro não é tão alta, o investimento é alto. Isso estou falando de sistemas convencionais, né? E qualquer problema, né, que aconteça no decorrer do período pode inviabilizar a produção, né? Hoje, com as cooperativas, o apoio que os produtores têm, existe uma certa tranquilidade, né? A pessoa consegue, né, fazendo o investimento inicial, ter o seu retorno. Mas o pequeno produtor, aquele que não tem condições de atender o que o mercado pede, ele sofre um pouco mais, né? Exatamente. É um tema complicado. O tema do mercado é outra coisa, é outra história. Hein, Eduardo, eu quero saber um pouquinho do seu núcleo de pesquisa. Qual o objetivo de vocês nesse núcleo? Você já comentou, né, das espécies. Você acaba de falar do Amazônicos. Qual o objetivo? E pode repetir para a gente as espécies que vocês estão trabalhando e quais as áreas de aquacultura que vocês trabalham com essas espécies? Bom, a gente trabalha na parte de pesquisa, a gente trabalha bastante com o amazônico, né? A gente tem uma linha totalmente dedicada aí a compostos nitrogenados, né? Então a gente tem diversas dissertações de mestrado, uma tese de doutorado, várias publicações com níveis de amônia, nitrito, nitrato, estamos entrando agora, e os efeitos combinados, né? Então esse é um assunto que era uma carência que ainda existia, e a gente já conseguiu suprir parte dessa carência. Também com o amazônico a gente entrou na parte de nutrição, né? Uma demanda que o professor Wagner me falou lá no início, ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente já conseguiu alguns avanços, níveis de proteína, energia, substituição de fontes proteicas, né? Trabalhamos também com isótopos estáveis para determinar a contribuição de alimento natural, alguma coisinha de produção em cercados, né? Temos algumas publicações. O amazônico é mais ou menos isso. Com o Rosenberg a gente trabalhou com a parte de bioflocos, né? E agora a gente está entrando também com outra referência nacional, tenho sorte de trabalhar com várias referências aí, que é o professor Bernardo Baldiceroto. A gente está entrando agora nos óleos essenciais, né? Então saiu uma tese de doutorado agora há pouco tempo, e a gente está com 2 dissertações de mestrado nessa linha, né? Já saiu uma publicação, né? Com o uso de óleos essenciais, né, aqueles estresse oxidativo, estamos avançando, né, nessa área aí com o Rosenberg. Pretendemos também fazer alguma coisa com o amazônico, né? E com o Vanamei a gente tem trabalhado mais na parte de demandas de empresas, que é uma maneira de a gente captar recursos na universidade, né? Então, por meio da empresa Júnior aqui da UFPR, a gente já fez alguns trabalhos com adsorvente de micotoxinas, já testamos probióticos, agora estamos em andamento com trabalho com probióticos para ser usado em biofloco. Vamos trabalhar com hidrolisados para suprir proteína. Isso são 2 trabalhos que a gente está em andamento, né? Então, da parte de pesquisa com as espécies, é mais ou menos isso que a gente tem, essa nossa linha que temos feito. Não sei se passou alguma coisa. E assim, núcleo, né, o núcleo de pesquisa, a ideia é proporcionar, então, uma estrutura melhor, né, para a produção, para desenvolver pesquisa, né, fazer experimentos, né, para atender os alunos do mestrado e do doutorado, e iniciação científica também. E uma frente muito forte que a gente avançou aqui e que vou dizer que abriu as portas para muitas coisas para nós foi a extensão. O nosso projeto de extensão ele existe desde que eu cheguei aqui
Eu cheguei aqui, tinha um edital aberto da UFPR, um mês depois que eu cheguei, eu já mandei um projeto, e aí a gente teve também a sorte, né, um momento bom que o MEC estava com diversos editais para extensão, os editais ProEst, e nós aprovamos 6 anos seguidos. E aí a gente começou a investir nessa parte de extensão. No início nós trazíamos as pós-larvas lá do Rio de Janeiro, de Silva Jardim, né, também tem que agradecer o apoio lá do Sidney, né, e alguns produtores que tiveram a coragem também, porque assim, era uma viagem de 24 horas, né, e nós trouxemos as pós-larvas de lá, e foi quando a gente teve as primeiras produções, né, e fomos avançando, e o sonho sempre foi ter um laboratório, né, uma estrutura que pudesse atender essa produção de pós-larvas, né. Então, o ano passado foi a primeira vez que nós tivemos realmente uma quantidade considerável, se não me engano, a gente chegou na faixa de 350 mil pós-larvas, né, produzidas aqui no Oeste, né, ali no município de Maripá, que atendeu aos produtores que participam do projeto, né. Então, assim, essa pós-larva a gente repassa ao produtor sem custo, né, os produtores que estão interessados, que a gente acompanha, e aí a gente acompanha o desenrolar do cultivo, apoia eles, também usa parte desse material para pesquisa, né. Então, o objetivo, o núcleo, ele surgiu muito por essa demanda, né, de um espaço para produzir pós-larvas. Hoje nós temos lá, então, uma pequena larivicultura, a gente tem a capacidade de produção de 200 mil pós-larvas por mês, trabalha basicamente no segundo semestre, né. Esse ano a gente está um pouco atrasado por causa da pandemia, a gente demorou para dar o start, aí a universidade liberou a atividade presencial, até porque eu conversei com a direção aqui do setor e a reitoria disse, olha, se a gente não produzir agora, não adianta, o ano está perdido, porque toda a pesquisa, toda a extensão, tudo que nós fazemos depende dessas pós-larvas, né. Então a gente, claro, toma todos os cuidados possíveis, né, o número de pessoas que está usando o laboratório é restrito, a gente não está fazendo tanta pesquisa, mas a gente está em produção, né, então agora início de setembro, né, a semana que vem devem sair as primeiras pós-larvas do ano, né, então a gente está com essa expectativa também de novamente produzir aí numa faixa de 300 mil, 400 mil pós-larvas, e a gente também conseguiu entrar aí com alguns produtores que trabalham em cooperativa, né? As cooperativas também se interessaram, né, pelo nosso trabalho, e isso pode ser aquela porta que a gente precisa que se abra. Foram alguns testes feitos no ano passado, a gente deve repetir alguma coisa esse ano, né? Uma coisa meio sigilosa ainda, né? Estamos indo ali com a pontinha dos dedos, né? Mas é uma coisa interessante, porque o interessante do policultivo, né, é que o custo de produção do camarão nesse sistema é baixíssimo. É basicamente o custo da pós-larva, né. E ao longo desses 10 anos que a gente tem aí o projeto de extensão, nós coletamos diversos resultados. É óbvio que tem resultados negativos, não são todas as vezes que a coisa dá certo, né, mas nós tivemos muitos resultados positivos, né. E interessante que, assim, o camarão, como um animal onívoro, detritívoro, que está ali participando da cadeia trófica dentro do viveiro, ele acaba colaborando na manutenção da qualidade do viveiro. Então, foram várias vezes que nós tivemos, assim, viveiros na mesma propriedade, viveiros só com tilápia, viveiros com tilápia e camarão, e onde a tilápia está junto com o camarão, além da produção do camarão, a tilápia cresce mais, cresce melhor, né? E você consegue abater praticamente os custos de produção com a produção do camarão, porque com uma biomassa mais ou menos 10 vezes menor, você tem mais ou menos assim, a mesma lucratividade, né? Então, porque, claro, o preço de venda do camarão é um preço bom, né? Então, a gente tem também um pequeno abatedouro aqui, né, na cidade de Nova Santa Rosa, que está fazendo o processamento desse camarão. Então, parte o produtor vende direto para o consumidor, mas já tem esse pequeno abatedor que já fizemos algumas experiências ali, é processado e comercializado o camarão,
né? Com a pandemia também, né, bagunçou um pouco isso, porque vários restaurantes que compravam aí pararam de comprar, né, mas o pessoal vai se adaptando, vai vendendo direto para o consumidor e a coisa tá indo, a gente está conseguindo manter, né, e com uma expectativa de melhorar, né. Vocês fazem muita coisa, muita pesquisa já. E vocês se reinventaram, né? Agora você comentou no finalzinho o estilo da comercialização, pequeno abatedouro, e agora imagina que estão trabalhando no e-commerce, não? A maioria dos aquacultores tiveram essa parte, Adriana, assim, teve um empresário aqui que se interessou, né? E tem nos ajudado, e ele tem comprado o camarão do produtor, né? Então isso aí também nos ajudou bastante, né? Eu não vou falar nomes aqui porque eu não sei se devo ou não, né? Mas eu não pedi a permissão, mas ele se interessou pelo projeto, então ele compra o camarão, aí ele tem um rapaz que faz a venda, faz a correria, como a gente diz assim, no dia a dia, né? E esse menino, ele consegue... estava colocando em restaurantes, né? Vários restaurantes aqui da região. Com a pandemia, ele teve que mudar o foco. Ele tem lá o Instagram, tem o e-commerce, né? E realmente ele disse, não, agora estou vendendo até melhor, porque estou vendendo direto para o consumidor, consegue um preço melhor, né? Então também tem o pessoal aqui produzindo uma quantidade um pouco maior e sistematicamente todo ano tem disponível, né? E as pessoas já procuram, né? Então eu tenho bastante esperança, né, de que a coisa vai tomar um rumo mais volumoso em breve, né? Quando eu cheguei aqui 10 anos atrás, eu projetei isso, né, na minha cabeça, olha, tornar o produto conhecido, né? Não é fácil também, porque pouca gente conhecia o camarão de água doce aqui, né? Então hoje dá para dizer que ele já está bastante conhecido aqui na região, nosso projeto já é conhecido nacionalmente, né, em vários lugares, a gente já faz alguma diferença. E com o laboratório, com a produção de pós-larva, que era o nosso objetivo, infelizmente demorou um pouco, né, mas a gente consegue ter um volume de produção e está fornecendo para esses produtores, né, e acreditamos que não vai demorar muito para ter um laboratório realmente comercial de pós-larvas aqui. Uma das coisas que a gente tem feito também tem pessoas têm nos procurado para montar o seu laboratório. Então a gente fez um projeto para São Paulo, que deve iniciar daqui a pouco, a gente já fez um projeto para Santa Catarina, né? Ontem, por exemplo, uma pessoa do Rio de Janeiro mandou mensagem procurando alguém para tocar uma larvicultura, porque ele disse que não quer comprar pós-larva, ele quer produzir a sua pós-larva, né? Então, tem várias coisas assim, brotando, né? Então, a gente acredita muito no projeto. E outra coisa, assim, o Rosenberg, né, mundialmente, ele vai muito bem, né? A gente tem também o Macrobrachium niponense na China, que é uma espécie super importante. No Brasil, a gente não é significativo ainda, né? O camarão, a gente tem que ser realista, o camarão de água doce é pouco produzido no Brasil, mas onde ele é produzido com responsabilidade, né, e com um volume de produção interessante, desperta o interesse. É um produto que tem um aspecto e um sabor muito bom, né? Então as pessoas gostam e a gente tem investido nele e vai continuar investindo muito. Eu acredito que vai dar certo, sim. Mas tem que ter aquele, como o Bruno falou, né? Tem que ter profissionalismo envolvido. Não adianta a pessoa achar que com 2, 3 mil pós-larvas e um tanquinho ali vai fazer um teste. Não vai, o resultado não vai ser possível extrapolar para uma condição maior, né? Tem que ter um investimento inicial, tem que ter uma abordagem profissional. E, sobretudo, o capital humano que vocês do núcleo ajudem, porque o profissional que apenas está começando a conhecer a espécie
é muito diferente trabalhar com o Vanamei e com o Rosenberg. Eu aprendi primeiro o Rosenberg, depois o Vanamei. A mim, perdão, o portunhol aqui. Foi mais fácil para mim aprender o Vanamei, porque eu já tinha passado pelo Rosenberg, que é muito mais difícil, do meu ponto de vista. O Rosenberg, ele tem vários temas bem mais complexos, desde a larvicultura até a engorda. E eu queria te fazer uma pergunta. Por que estamos no Paraná? Por que estamos em Água Doce? E na minha época, ainda, naquele momento, né, ainda não se produzia as larvas longe do mar. E como vocês fizeram, Eduardo, aí para montar o seu larvicultivo? Como tem sido a sua experiência com a salga artificial? Você pode comentar um pouco esse resultado? Porque naquele momento que eu trabalhei, era só com águas marinha, né, para o processo de larvicultivo. É interessante a pergunta, Adriana. Assim, eu costumo brincar, e isso aí eu escutei de um colega anos atrás, que é bom misturar um pouco. O Brasil tem muitas coisas diversas, e quando tu mistura elas, tu consegue pensar coisas importantes de cada área e trazer isso junto, né? Então, como eu vim da área do camarão marinho, e a gente estava trabalhando com biofloco lá na FURG, um trabalho que eu ajudei a desenvolver lá foi um dos primeiros, foi uma formulação de sal marinho artificial, né? Porque tinha uma estudante nossa que estava desenvolvendo e chegou a tocar um projeto de biofloco lá em Uruguaiana, na fronteira com o Uruguai, né? E nós montamos lá uma fórmula de sal marinho artificial, e essa fórmula funcionou bem. Naquela época a gente não estava tão avançado na compreensão do equilíbrio iônico, né? Como hoje é bem mais, se entende muito mais disso, né? Mas tocou-se o projeto, e ela produziu durante, acho que uns 3 ou 4 anos lá, né? Depois foi se melhorando o entendimento, fazendo equilíbrio. Então, assim, a gente não tinha tanto medo do sal, né? E quando a gente chegou aqui, a gente sabia que precisaria do sal, da água salgada para a larvicultura do Rosenberg, né? E aí a primeira coisa que a gente fez foi usar essa formulação, né? E funcionou super bem, né? Depois, por questões de facilidade, a gente passou a usar uma formulação pronta, que é um valor um pouco mais caro, mas que tinha essa facilidade, porque eram aqueles sais utilizados para aquários marinhos, né? E como a gente trabalha em recirculação, com filtro biológico e mecânico, a gente conseguia reaproveitar essa água por diversos ciclos. Hoje, com o avanço do Vanamei, uma coisa ajuda a outra, né? O avanço do Vanamei para o interior, tem outras empresas produzindo essas formulações, né? Então, baixou bastante o custo. Custava antes R$25 o quilo, hoje a gente consegue por R$6 o quilo, uma formulação muito boa, até já divulguei para o pessoal do GTCAD lá no grupo. É um rapaz de São Paulo que produz esse sal, né? E funciona super bem, é o sal que nós estamos usando hoje dentro do laboratório. Então a gente não precisa captar água lá no oceano e trazer para o interior. A gente consegue, coloca a nossa água doce, coloca a formulação, acerta a salinidade. A gente produziu o ano passado e a gente manteve a água no sistema e estamos em plena produção esse ano com a mesma água. A gente, claro, toma alguns cuidados, principalmente com o acúmulo de nitrato, né? Mas o resto a gente não precisou fazer reposição nenhuma e está trabalhando com essa água. Então, funciona super bem, né? A nossa larvicultura, ela é uma larvicultura em escala semi-comercial, vamos dizer assim, né? Mas a gente consegue resultados muito bons, a gente tem uma média de sobrevivência ali na faixa de 60%, eventualmente a gente tem tanques com 85% de sobrevivência, utilizando esse sal artificial. Então, isso aí realmente é um problema totalmente superado, não temos problema nenhum com isso, graças a Deus. E que bacana, né? Como você comentou, o avanço do Vanamei, a interiorização do Vanamei te ajudou a solucionar esse tema no cultivo do Rosenberg. Isso é muito interessante e bastante importante para o setor.
que diminuir o custo de produção no larvicultivo é fundamental. Bom, qualquer parte do processo, né? Mas sim. aí seria algo bastante mais interessante. E falando do Vanamei, né? E falando dessa interiorização do Vanamei, sabemos que é uma realidade, né, em todo o Brasil. Você pode falar um pouquinho dos resultados, Eduardo, que vocês tiveram aí com o Vanamei, aí em Palotina? Na verdade, vocês estão em Maripá, né? A gente está em Maripá. Os primeiros trabalhos que a gente fez foram em Palotina mesmo, né? A gente conseguiu até, tem um produtor aqui, tem alguns produtores aqui no Paraná, né, que estão produzindo Vanamei em sistemas intensivos, né. O primeiro tanque que a gente fez aqui em Palotina, numa caixa de 1.000 litros, o Plínio Furtado estava por aqui, né? Então ele estava indo trabalhar num sistema aqui e ele precisava do inóculo, né, para começar o biofloco. Então a gente montou esse tanque aqui com sal artificial e foram produzidos 6 quilos, então 6 quilos por metro cúbico nesse primeiro tanque aí de 1.000 litros, né? Os desafios no interior eles são muito grandes, tá? Porque aqui no Paraná a gente tem, além da questão de precisar salinizar uma grande quantidade de água, e aí já não é um sal tão simples, né? Tem que ser um sal de uma qualidade muito alta, né? E a gente precisa trabalhar com equilíbrio iônico, né? Então o Plácido lá da FURG tem feito algumas análises aqui para o pessoal do Paraná, e a gente tem tentado manter isso, e isso é um custo importante da produção, né? Então a gente tem trabalhado, né? E além da questão do sal, a gente tem uma questão muito importante, que é o frio, né? No inverno aqui é impressionante. Hoje eu estou com 35 graus de temperatura, tá? Há 8 dias atrás eu tive com -1. Tá? Então, nevou em algumas partes aqui do Paraná, nevou em Curitiba, acho que fazia muito tempo que não nevava em Curitiba, mas aqui no oeste é bastante quente o verão, né? Primavera, verão, bastante quente, mas o inverno ele é muito rigoroso, né? Então tem um custo também de aquecimento dessa água, e é aquilo que a gente estava falando, para obter lucro, a gente precisa de uma produtividade alta, de um sistema funcionando muito redondo, né? Então não é nada fácil atingir esse equilíbrio, né? Então a gente começou aqui trabalhando com densidades de 500 por metro cúbico, né? E aí a gente tinha uma instabilidade no sistema bastante grande, né? E aí a gente recomendou então para o pessoal que está trabalhando aqui para diminuir essa densidade, né, para trabalhar numa faixa um pouco mais na faixa de 300, 350 animais, né? E o resultado está indo, né? Mas a questão de equilíbrio, viabilidade econômica, né, ela é muito sensível para um sistema como esse, tá? Isso é uma coisa que eu acho que a gente estava comentando antes também, Adriano, preocupa bastante, tá? Porque assim, a gente tem muitos lugares maravilhosos que trabalham com biofloco, são referências como a FURG, a UFS, que também tem trabalho muito sério, muito importante. Acredito que em outros locais, que eu até desconheço, existe, mas também tem muita gente que não tem o conhecimento necessário, não tem a experiência necessária e está tentando vender isso como uma coisa simples, né? Então, isso me preocupa bastante, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa investindo muito e gerando uma expectativa grande em um sistema que ele é bem complexo, né? Eu me lembro que o professor Vasileschi falava, tu sai aí de 3, 4, 5 variáveis que tu monitora num sistema de agricultura normal e tu vai para 20, 30 variáveis, né? Tu vai para equilíbrio iônico, tu vai para sólidos suspensos totais, sólidos suspensos voláteis, bactérias do gênero Vibrio principalmente. Então a questão da desnitrificação nos sistemas fechados, onde tu realmente não renova a água, porque nesses sistemas com sal artificial tu não renova a água mesmo, tu não pode renovar a água, nem que dê tudo errado, a água tu tem que salvar, né? Então é um sistema exigente, né?
precisa muito trabalho e um monitoramento muito de cima para funcionar. Tá? Seus resultados foram interessantes, aí você me comenta esses resultados em termos de produtividade, biomassa que você comentou, foram interessantes. Falava do Plínio e do Plácido, os dois. O Plínio já sabe, né? Não faz entrevista com ninguém, ele é muito tímido. Já o Plácido eu já entrevistei aqui, ele comentou bastante do semiônico. E o Plínio, a gente dá curso aqui no México. Aí sim, a gente dá curso, ele, o Gabriel, a gente apoia alguns produtores, mas a gente deixa bem claro tudo isso que a gente falou no dia de hoje. É bacana quando você encontra assim outras pessoas que têm a mesma formação, a mesma ideia, para poder seguir adiante nessa área, que também quando funciona, e quando você faz as coisas bem, funciona. Sim. Funciona porque, olha, eu tenho aqui a fazenda, vai cumprir dia 4, 6 anos a minha fazenda. E também foi ciclos bons, ciclos ruins, mas a maioria é bom, senão os inversionistas não estivessem até hoje, né, no processo. Mas ainda falta muito. E como você comentava, são muitos aspectos, né, para produzir. Eu estou produzindo tilápia. E sim. Camarão também, no começo a gente produzia aqui, só que depois, por tema de mercado, a gente ficou só com a tilápia mesmo. Mas eu estou do lado do Cancún, né, Eduardo? Aqui eu tenho um mercado bom para tudo. Eu vou voltar a produzir Vanamei. E aqui, só para comentar um pouquinho daqui do México para os seus... Tem muito estudante teu aqui, ó. Depois eu vou ler os comentários. A gente produzia, na pesquisa, eu fiz pesquisa com o Querax, não? Sim. Querax quadricarinatus. E eu comentava com o Eduardo, em outra ocasião, que no biofloco ele funcionou super bem. Claro que eu não usei densidades tão elevadas, é o mesmo esquema do Rosenberg, são espécies territorialistas. E eu tive bons crescimentos, a literatura trazia informação muito velha. E tudo que eu li, nada foi o que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz. Ainda não publiquei, quando eu publicar eu faço questão aqui de passar para o Eduardo e ele também passa para os alunos. E no México eu tenho algumas fazendas. Eu vi que aqui um colega publicou sobre o tema dos langostinos. Aqui também temos vários detalhes com os langostinos. Depois eu leio aqui o comentário. Eu não me foquei aqui com langostino, mas eu tive essa experiência com pesquisa nada mais e eu achei interessante. Coloquei em policultivo e eu não gostei do policultivo do Querax com a tilápia. Não foi tão interessante quanto com o macrobráquio. Eu não encontrei isso que você comentou, da tilápia ter um melhor crescimento, ao contrário. Aí eu vi temas que logo a gente pode trocar ideia aí, eu comento aqui também com vocês, meus aquasseguidores, claro, mas não foi tão interessante o policultivo com o Querax como foi com o Rosenberg. Isso é algo que ainda temos que ver por quê, exatamente por quê, Eduardo. E tem um grupo aí que trabalha com Querax, né? Eu conheci alguns pesquisadores quando eu fui para o LACUA em Guadalajara, depois vi o pessoal ali na Colômbia. Tem um grupo do México forte com o Querax, né? E é um animal interessante também, né? Ele tem uma aparência ornamental, né? O bicho é muito bonito, né? Na Argentina tinha um pessoal, cheguei a trabalhar fiquei um tempo ali na UBA, trabalhei com o pessoal na parte de pesquisa, mas é muito pouca gente envolvida, né? Mas acredito que o pessoal do México é mais forte, né? Sim, em Puebla tem um laboratório que é no centro do México. Aqui em Quintana Roo, que é o estado onde está Cancún, Chetumal, tem um produtor. E em outros lugares também que assim espalhados. E aqui tem de engorda, a gente engordando, 2, 3 fazendas. Enfim, tem algumas fazendas engordando o Querax. E justamente para venda ornamental, para consumo também é delicioso. É muito bom. Eu nunca comi, nunca experimentei. Adriana? Voltei. É que eu tirei o microfone.
Então, é muito bom. E sabe qual a parte mais legal? É que não tem tapa larvária. É a melhor coisa do Carex. Sim. Ele já nasce com papas larvas, praticamente. É a melhor coisa dele. Eduardo, eu vou abrir para os nossos aquasseguidores aqui as perguntas, que eu já vejo muita pergunta. Eu vou voltar lá no início, só um minutinho para eu ler as perguntas. Pessoal, então, vão fazendo perguntas para o nosso convidado, enquanto eu vou lá vendo as perguntas. Aqui já muita gente te mandando abraços. Deve ter bastante aluno meu, né? Porque eu falei que se não assistissem, eu ia cortar a bolsa de todo mundo. Eu vou usar essa estratégia com meus alunos. Gostei. A Patrícia nos deixou. Boa noite, Adria da Silva, Eduardo Balester. Parabéns pela live e pelo tema. O Bruno que mandou aqui, boa noite, parabéns pela live. A Paty de novo que nos mandou aqui um beijo. O Wagner, né? Muito bom os comentários de vocês sobre o sistema de bioflocos. Precisamos ser muito realistas para a aquacultura ter credibilidade. Isso é uma verdade. Por favor, os aquacultores que nos estão escutando, sejam sinceros, reais e pé no chão com os futuros produtores, porque da gente depende muita coisa, né? Das nossas assessorias e comentários depende muita coisa. O futuro do nosso setor. Michele, o problema é quando esse tipo de desinformação vem do pessoal com estudo. Michele. Mas busca mais gente, Michele. Busca 3, 4 opiniões. Não fique com uma opinião. Com certeza. Que a Michele é do grupo, né? E ela conhece muito bem aí os problemas que nós temos. E realmente, isso que ela falou é um tema bem delicado. O pior de tudo é quando são pessoas que supostamente têm nome e credibilidade, deveriam, né? Têm credibilidade, mas deveriam ter mais responsabilidade. E aí, como a gente comentou, às vezes o produtor não quer ouvir a verdade, ele quer ouvir a conversa que vai ser tudo fácil, que vai ganhar muito dinheiro investindo pouco. E é exatamente o contrário, né? Tem que trabalhar muito e muito sério para conseguir fazer as coisas dar certo. Os alunos que nos estão escutando, isso que o professor falou é verdade. E cuidem. Isso de pensar que as coisas do dia para a noite vai resolver e sem ter informação, sem ter pesquisa, sem ter bases bem corretas, acentuadas, você não rola, não funciona. Se alguém vem vender outras verdades, desconfie. Olha só, um colega aqui, Edmundo Orcelay, ele é ele trabalha com tilápia. Aqui o nosso colega, ele fala o seguinte: no nosso país, no México, a modificação do sistema de água doce desafortunadamente se impactou, né, negativamente, em grande medida, pelas populações que se perderam, né? Porque hoje em dia as espécies de langostino estão colapsadas e várias delas na linha de extinção. Nesse sentido, temos uma enorme dívida que atender nessa situação. Na década dos 80, nos 90, o cultivo de Rosenberg ele teve o auge aqui no México, mas por circunstâncias de mercado deixaram de produzir o Rosenberg. Eu já escutei essa história também em alguns congressos, que teve o seu apogeu aqui, mas logo perdeu. Para retomar precisa trabalhar, né? O Wagner, não há o que agradecer, Eduardo, que você agradeceu a ele, não há o que agradecer a sua contribuição para a carcinicultura de água doce tem sido tão significativa que nós que temos que te agradecer. É verdade, Wagner. É que o Eduardo, quando ele agarra alguma coisa para fazer, ele faz e faz super bem. Ele sempre foi assim, é a característica dele. Obrigado. Vinateia, nosso super aquasseguidor. O professor tem outra grande referência, né? É verdade, foi meu professor de qualidade de água. Aqui também já esteve com a gente. Se vocês quiserem ver o vídeo do Vinateia, vocês podem voltar em alguns vídeos atrás e vocês vão encontrar também. O amadorismo é coisa de louco. Uma vez chegou um cara na UFSC querendo fazer cruzamento no Divanaman Rosenberg.
Para ele pode produzir em água salgada e doce. Eu tenho que rir, desculpa. É uma moda muito doida, né? Mas a gente conta de tudo, não adianta, a gente conta de tudo. Essa eu não conhecia, hein, Vinatéia? Não conhecia também, não tinha contado. A gente teve o prazer de receber o Vinatéia aqui um tempo atrás num evento, foi muito legal também. O professor fez muito sucesso entre os alunos aqui, ele é um professor muito legal. E muito inteligente, muita experiência, né? Sensacional. Verdade. A Paty. Adri da Silva sempre foi excelente aluna. Eba! E agora uma super profissional. Fico muito feliz de ter feito parte da sua história. Ai, Paty, muito obrigada. Como que é o destino, né? Eu lá novinha, primeiro congresso de aquacultura do Brasil. Não sei se agora tem o mesmo nome. Naquela época foi no Espírito Santo. Depois foi em Bento Gonçalves. O Aquaciência. O Aquaciência. É o principal. Eu fui no primeiro Aquaciência e lá eu conheci a Paty. Eu estive lá também. Vê, gente, tá velho, Eduardo. Aqui. A Paty também comenta que o Eduardo foi a nossa grande aquisição na carcinicultura de água doce. Excelente. Olha quem está aqui, é Leandro Godoy. Conversei com o Leandro Godoy. Ele é o padrinho é meu grande amigo, padrinho da minha filha. Conheço ele há 20 anos. E faz um sucesso enorme com o projeto dele, com os corais. Estou muito, muito orgulhoso do trabalho do Leandro, muito legal. Sigam o projeto Reef Bank. Leandro também já esteve aqui. Se vocês quiserem ver o vídeo, é só voltar lá atrás. Olha só, uma pergunta aqui para você. Só um segundo. Luciane Esperandio. Olá, Lu. Qual o preço de venda ao consumidor do macrobraque? Eu acho que ela comentou. O preço do quilo do macrobraque ele varia um pouco em função do tamanho, né? Aquele camarão assim que a gente diz que é o tamanho médio comercial na faixa de 30 a 35 quilos, ele é vendido de 40 até 50 reais o quilo. Mas a gente tem uma parte, né, que é aquele camarão maior, que é selecionado. O Rosenberg, tu tem que selecionar ele por tamanho. Aí ele atinge valores de 60, 80 reais o quilo. Né? E por outro lado, o camarão pequeno, né, que é pequeno para camarão de água doce, aquele camarão de 10, 15 gramas. O pessoal aqui tem feito uma estratégia interessante, né, que é empanar ele e vender em porções. E olha, eu te digo que é o que eu mais gosto de comer, fica sensacional. Tá muito bom, muito prático, coloca ali, a gente faz na air fryer aqui em casa, olha, fica uma delícia. E aí esse aí a porção empanada, se não me engano, 400 gramas, eles estão sendo vendidos a 45 reais. Né? Mas é um preço bom, ele tem um apelo legal comercial, o Rosenberg, ele tem um bom preço de mercado, isso ajuda também. Né? Bom preço. E o real para o peso são 5, então multiplica isso por 5 e temos pesos. É bastante, é interessante, é interessante. E aqui no México, eu comentava com você que aqui temos uma espécie nativa de camarão marinho, que é camarão rosado do Caribe, o douraram, o Manuel Valenzuela, que também tem um vídeo dele aqui. Ele trabalha com essa espécie. E esse camarão se come pequenininho, é o que eles chamam aqui pacotia. E o pessoal gosta para fazer o quê? Coquetel. É o que eles comem aqui no turismo também e também consumo local. Eles preferem o camarão pequeno. Tu vê, é o caso do amazônico aqui no norte do país, né? É um camarão que o peso comercial dele é 6 gramas. Né? O pessoal consome muito esse camarão pequeno. Então a gente não conhece ele tanto aqui para a região mais sul, né, mas lá no norte e nordeste ele tem um apelo muito legal. Né, e é um camarão que se comercializa num tamanho menor. Né, então é interessante, né? É bem legal também. Acho que o amazônico também tem muito que avançar. Falando do amazônico, Tiago Catuccio, que eu vou entrevistar a próxima semana, Tiago, na quarta-feira, gostaria que pudesse falar um pouco sobre as perspectivas para macrobraquium amazônico.
e ele teria condições de se tornar comercial no Brasil? Eu acredito que sim, justamente por isso que é coincidência, né? A gente estava falando agora. A gente tem levantamentos da Embrapa, né? Comercialização dele na região norte, por pescadores artesanais, passa de 20, 30 mil toneladas por ano. Tá? É muito camarão sendo produzido, comercializado e capturado, né? Já tem até notícias de alguns impactos ambientais, o tamanho ter diminuído, a captura ter diminuído. A gente tem o aspecto do Carcinus, que é outra espécie nativa muito importante, também muito bonito, um camarão maior, mas que já sofre com a ameaça de extinção. Então, eu acredito sim no amazônico, né? A gente tem trabalhado bastante com ele. Não temos muitos testes de engorda dele, né? Mas eu acredito nessa espécie, tem muito estudo, né? O pessoal da Unesp, principalmente, a gente fez alguma coisinha agora na UFPR, investiu muito nessa espécie, então ele tem um pacote tecnológico já praticamente completo. A professora Patrícia tem diversos trabalhos ali sobre ele, só que é isso, ele é um camarão menor, né? Então, eu vejo aqui a região, pelo menos de onde eu sou do sul, né, e a região sudeste, eu não vejo um interesse tão grande por esse camarão de tamanho menor, né? Mas a região norte e nordeste existe, né? E é uma questão também de trazer esse prato e apresentar ele como um produto, porque o sabor dele é muito legal, muito bom mesmo, né? Textura de carne também no Amazônico é excelente, a gente às vezes faz alguns cultivos e tem a oportunidade de provar, né? Só ele tem um apelo, vamos dizer, um apelo visual não é tão grande quanto o do Rosenberg, que é aquele camarão enorme, mas eu acredito bastante, né? Só que a gente precisa continuar insistindo, continuar trabalhando, né? Produzir a pós-larva, isso é uma coisa que dificulta bastante, porque tem pouca produção de pós-larva, né? Mas assim, isso é um entrave até para o Rosenberg, que a gente está tentando quebrar esse entrave agora com a larvicultura, né? E outras larviculturas menores que a gente acredita que vão se estabelecer, e precisa disso também para o Amazônico, a disponibilidade da pós-larva. Sem isso, aí a coisa não avança, porque aí o produtor não tem como ter ele e levar para o seu cultivo. Mas é uma espécie muito interessante, né? Tem um potencial produtivo muito grande. E bastante conhecimento já a respeito dele, né? Olha aí a oportunidade, que bacana. E aqui, Delvino Esponchiato, nos diz muito boa live. Foi meu aluno aqui na UFPR, meu aluno de graduação. Delvino. Muito boa live. É isso que precisamos divulgar. Obrigada. Aqui, Cláudia. Live show de bola. Os alunos do laboratório, os alunos que com medo de perder a bolsa. Os alunos do laboratório de carcinicultura do professor Ballester sempre concordam que não existe melhor profissional e orientador do que o professor Ballester. É verdade. A Claudinha, eu também fui aluna, assim que... A Claudinha, ela é quase uma memória do laboratório, né? Ela já está comigo. Eu nem me lembro, eu falo para ela que eu nem me lembro quando é que ela começou. Ela começou desde o início do laboratório, ela fez iniciação científica, fez graduação, mestrado, e agora está na metade do doutorado, né? E é um patrimônio nosso, Claudinha, né? E ela também é legal porque, assim, ao longo desses anos todos, ela, além de se graduar, né, ela também participa já na formação dos outros alunos, né? Então, hoje ela colabora com os alunos de IC, ela já coorienta alunos de TCC, né, ajuda os do mestrado, ajuda na produção, né? Ela e o Rafael, que faz doutorado lá também, são os responsáveis pela reprodução lá dos camarões, né? Então, é bem legal, assim, isso é uma coisa que gratifica muito a gente poder colaborar na formação das pessoas, né, e ver o crescimento ao longo do tempo, assim, né. Então, obrigado, Cláudia. Eu que agradeço a você, porque você me ensinou
tudo do larvicultivo de Vanamei. A Sabrina está aqui, ó, ela também é da mesma época, ó, ela fez um comentário. Aprendemos juntas. Fomos suas alunas, suas pupilas. Já faz tempo, hein? 15 anos. Já teve bancas, né? A gente tem alguns trabalhos juntos. Sabrina também é uma profissional que tem que respeitar, né? A loira é muito trabalhadora. Também tem entrevista dela aqui. Para defender todas as loiras. É uma loira muito inteligente. Sensacional, Sabrina. A gente falou sobre biofloco, eu e a Sabrina, com espécies nativas, que ela agora está trabalhando bastante com espécies nativas no biofloco. Foi bem legal, pessoal. Vocês têm que ver essa live também. Luciana disse, grande professor, me levou para o caminho do biofloco. Ela fez mestrado conosco aqui. Fez um trabalho com tilápia, na fase de berçário, um trabalho muito legal, resultado excelente, né? Está em vias de publicação, se tudo correr bem, né? E foi lá para a FURG, está fazendo doutorado lá na FURG agora com o professor Tesser, né? Foi muito legal, assim, conhecer a Luciana também, deixou saudades aqui para a gente. O Tiago, que trabalha com pirarucu, próxima semana eu vou entrevistar ele, está perguntando aqui, qual a dificuldade para a reprodução do amazônico? Há dificuldades? Não há. Super tranquilo. A reprodução do macrobráquio em geral, né? Pelo menos para quem trabalhou com camarão marinho, que é bem mais complexo, tem que fazer a ablação, né? Os macrobráquios, eles são bem tranquilos, né? Se tu mantiver a proporção ideal de machos e fêmeas, boa alimentação, boa qualidade de água, a obtenção de desovas é bem tranquilo, né? E não vejo grandes dificuldades, não, né? E também na larvicultura segue mais ou menos o protocolo do Rosenberg, é uma larvicultura até mais curta, a gente conseguiu fazer ela algumas vezes, agora a gente já fez uma escala um pouquinho maior, né? Vamos repetir esse ano, não vejo muita dificuldade, não. O Bruno disse que ficou um tempo sem conexão e ele está perguntando o seguinte, não sei se você abordou, mas você recebe demandas de fora do Brasil? Paraguai, por exemplo? Olha, eu já tive uma visita lá no produtor do Paraguai, né, mas a coisa depois não evoluiu. Eu já tive alguns contatos do Equador, já tive contato da África, né, mas assim, mais troca de informações, né, e não teve nada indo muito adiante. Muita curiosidade, as pessoas querendo saber como é que a coisa é aqui, pedindo algumas informações. A gente compartilha bastante informação, né? Nós temos as nossas cartilhas aqui, que são informações bem básicas, né? Mas para dar um start, funciona. Inclusive, a gente deve estar lançando esse ano uma edição mais nova da cartilha do laboratório. Mas, assim, nada que tenha evoluído muito, tá, Bruno? Mas existe, né? Existe a procura. Minoro, poderia repetir as densidades populacionais do macrobráquio em tilápia em policultivo e os resultados? Olha, posso sim. Isso é uma coisa que a gente mudou um pouco do que encontrava-se na literatura, tá? A tilápia, a gente recomenda, tá, 3 por metro quadrado, mas dificilmente o produtor atende, tá? Eles querem colocar sempre um pouco mais. A gente não gosta muito quando passa de 5, tá? Mas tem gente que já trabalhou com 7 e teve resultado interessante. O camarão, nos trabalhos mais antigos, eles falavam em densidades bem baixas, aí na faixa de 2, 3, e isso foi uma coisa que a gente, lá no início, olhou e disse, cara, isso é muito pouco. Então a gente tem trabalhado assim, quando estoca pós-larva, coloca 12 pós-larvas por metro, e quando estoca juvenil, né, aquele juvenil 1 que a gente colocou aí, ficou 15, 20 dias de berçário, a gente trabalha com densidades de 6, às vezes até 10, tá? A sobrevivência é um pouco mais baixa no policultivo, mas a gente tem resultados que, para o camarão, né, por hectare, seria na faixa de 750 quilos de camarão por hectare, sem comprometer em nada o desempenho da tilápia e, eventualmente, até melhorando o desempenho da tilápia. Tá?
Então, nossos resultados variam nessa faixa de 600, 750 quilos de camarões sendo produzidos por hectare. E, recentemente, a gente teve agora uma das últimas espécies, um viveiro de 3 mil metros, se não me engano, saiu 12 toneladas de tilápia, não lembro bem a densidade que foi estocada, e saíram 350 quilos de camarão. Então, extrapolando, isso aí daria quase 1 tonelada de camarões por hectare. Então, os resultados são bem interessantes. Eduardo, eu não posso esquecer de te passar meu trabalho e do Leandro de 2003, de policultivo, para você ver. Eu estou curioso. E você falando agora, as densidades foram bem parecidas, hein? Mas a sobrevivência foi baixa naquela época. Porque a gente fez no sistema lá na UEM e a gente fez um sistema piloto numa fazenda comercial. Naquela época. Então, eu vou te mandar e você compartilha com o seu grupo de pesquisa. De 2003 a gente fez e em 2004 a gente publicou. É um resumo expandido. Uhum. A Gabriela Gachiola, que é minha tutora. Gabi, um beijo. Besos e abraços. Muito famoso, Gabriela. Saludos aqui a ti, Eduardo. Estamos no processo da Sociedade Mexicana de Aquacultura, hein? Ontem a gente falou sobre esse tema. Bom. E convido a todos os alunos do Eduardo que estão aí me escutando, que o próximo OSM 2021 será aqui em Mérida, assim, que vão juntando dinheiro, vão juntando a bolsa, para vocês aqui apresentarem o trabalho de vocês, porque vai ser aqui na nossa bela cidade de Mérida. Fala sobre o peso e tempo de produção, quero pensar que é do Rosenberg, né? O tempo de produção na engorda, né, de 6 a 8 meses, né, e aí a gente vai ter aquele camarão assim, que a gente tem o peso médio na faixa de 30 a 35 gramas, claro, isso aí depende da temperatura, da densidade, mas em média é isso, e vai ter uma parcela dessa população muito grande, de camarões acima de 60 gramas, né, e uma parcela de cerca de 10% dessa população na faixa aí de 10, 15 gramas. Né? Mas a gente tem de 70% a 80% nessa faixa média, que é um peso comercial interessante para o macrobráquio. Né? É interessante também que esse tempo ele concilia bem com o tempo de engorda da tilápia até o peso comercial, desde que o clima esteja favorável, né? Então, aqui no Paraná, a gente tem uma janela que ela vai de setembro, final de setembro, até maio, né, que seria a janela ideal para o policultivo, né, onde a tilápia e o camarão vão ter as condições de temperatura adequadas, né, para chegar no peso comercial. Eduardo, aqui a nossa temperatura é calor, muito calor e muito mais calor, assim que... Incrível, né? Minha filha está escutando aqui e falando assim, é verdade. Sabrina, minha amiga, um abraço. Oi, Eduardo, qual a maior limitação para o desenvolvimento das fases larvais? Olha, eu diria que é muito tranquila a larvicultura. A Sabrina trabalhou muito com larvicultura de Vanamei, né? Eu diria que comparado com a larvicultura do marinho é muito tranquilo. Tá? A gente mantendo a temperatura ideal ali na faixa de 28 a 30 graus, tá? Nós temos ajustado cada vez melhor a questão da artêmia, tá? Que se usa bastante artêmia para o camarão de água doce, até mais do que para o camarão marinho. A gente tem conseguido fechar as larviculturas aí na faixa de 24 dias, né? Então, eu não sei se é porque eu trabalhei muito tempo com larvicultura de marinho, e a gente sofria bastante, né, principalmente com as espécies nativas, né, é que eu olho a larvicultura do Rosenberg, eu acho bem tranquilo, não tem, assim, mantendo ali as condições favoráveis de qualidade de água, com filtro biológico, também, que não é nada muito complicado, né, boa alimentação, temperatura adequada, 24, 25 dias a gente está com as pós-larvas prontas, né, para ir para água doce e uma sobrevivência na faixa aí de média de 60%, 65%, eventualmente valores até melhores.
Eduardo, já te convidando aqui para fazer uma pesquisa com você. Já provou anfípodos para essa fase é muito grande para ele ainda? Não, anfípoda eu acho que seria interessante. Eu acho que o problema é produzir um anfípoda, né? Esse que é o galho. Eu, com uma colega aqui da UNAM, bom, ela tem um projeto, eu ajudei ela no Biofloco. Ela produz os zooplânctons para o cavalo do mar no Biofloco, e ela está montando junto com a UNAM uma incubadora tecnológica, e vão muito bem. E eu estou indo por esse lado agora da pesquisa do Biofloco, montando alguns zooplânctons no Biofloco para espécies carnívoras. É um tema que eu estou trabalhando. Podemos conversar depois, porque eu tenho bastante resultados interessantes. Olha quem apareceu aqui. Gustavo Vita. Isso é do nosso tempo lá da FURG também, né? Gustavo sumiu. Ele está procurando o Mundial de Palmeiras, é por isso que ele sumiu, coitadinho. Abração, felicidades aí, tiver. Um abraço, Gusta. Esse mês é nosso aniversário, hein, Gusta? Um grande abraço, meu amigo. Aqui a Sabrina mandou uma carita. Bruno, gratidão, Adri Eduardo. Licença para divulgação gratuita. Venha participar da Semana da Aquicultura Multitrófica Integrada. Aí, ó, pessoal. De 8 a 11 de setembro no YouTube do IFES. É gratuito. Informação e inscrição. Em alegre.ifes.edu. Ó, pessoal, entra aí, ó. Recomendo. Pode mandar para mim lá, que eu coloco nas minhas redes sociais. Tem lá no Instagram, eu faço a divulgação. Tinha uma coisa que... Sabia que é uma coisa que tinha faltado eu falar, que eu acho que é um negócio bem interessante que a gente está desenvolvendo já há alguns anos aqui, que é o uso da carapaça do camarão para a produção de quitosano. Então, tem um professor colega meu aqui, o professor Elton e o professor Amabel, que são nossos colegas aqui do UFPR, da Química, e a gente vem com alguns trabalhos há algum tempo em parceria, né? E agora a gente expandiu isso lá no laboratório novo, lá em Maripá, a gente reservou uma sala e instalou uma pequena planta para a produção, né, numa escala aí, piloto comercial, vamos dizer assim, da quitosana, né? Então, é um produto fabuloso também, né, porque ele tem centenas de aplicações nobres na indústria química e farmacêutica, né, e aí a gente torna um resíduo do camarão em um produto de alto valor, né? Então, a gente está agora, o pessoal lá estava limpando um monte de carapaça de camarão esses dias, e daqui uns dias a gente deve ter a primeira produção, e inclusive o Elton e o grupo dele lá desenvolveram a nanoquitosana, uma quitosana, uma qualidade maior ainda, né, e que potencializa ainda mais o uso desse produto, né. E o que eu acho muito legal disso é que a gente diminuiu o descarte, né, o resíduo, né. Então, assim, a gente produz o camarão, consome o músculo, usa a carapaça para produção de quitosana, e temos feito alguns trabalhos, né, com o hidrolisado das vísceras, né, e aí usar isso como uma fonte de proteína. Então, seria o aproveitamento integral do produto, né. Então, a gente está buscando também essa área, porque a sustentabilidade é uma coisa que nós precisamos almejar, né. Então, não podia deixar de falar nisso aí, me passou um pouco aqui, é tanta coisa para conversar, mas queria mencionar isso também, tá? E vem com a pergunta da Luciana. Pode comentar um pouco sobre o aspecto de manejo alimentar do camarão de água doce? Olha, Luciano, mas assim, a gente... no policultivo é tranquilo, né? Porque você faz a alimentação do camarão ali nos primeiros dias, depois, quando entra o peixe, praticamente você para de alimentar o camarão, né? E o que a gente tem de entraves, digamos assim? A gente ainda não tem uma ração apropriada, né? Nós vamos avançar nessa área, né? Tem uma parceria com o professor Wilson Bosco, aqui da UniOeste, para desenvolver uma formulação melhor de ração para o camarão de água doce, que é muito importante, está nos faltando isso, tá? Já acaba usando rações de camarão marinho, que são rações caras e que não são as mais adequadas para o camarão de água doce,
tá? Em termos de uso de alimentadores, frequência alimentar, ainda precisa se avançar bastante nisso, né? A gente tem alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora em questão de digestibilidade de ingredientes, que falta o camarão de água doce em termos de nutrição, realmente falta muito, tem muito espaço para estudo, né, porque a gente não tem aí muita coisa. A gente fez alguns trabalhos aqui para níveis de proteína, para amazônico, para níveis de energia, substituição de fonte proteica, a gente viu que dá para entrar com uma parcela considerável de farelo de soja, né? Vamos avançar um pouco nos hidrolisados, mas ainda tem muito que avançar. Uma coisa que a gente está começando a adaptar, ontem tu entrevistou o professor Garça de Ita, né? E alguns dias atrás tu entrevistou a Gabriele de Lara, e aqueles sistemas de fornecimento de ração baseado na taxa de crescimento e conversão alimentar, que se usa muito para o camarão marinho, né? Então, tu já tem uma projeção de crescimento e tu coloca a ração ajustada para aquela projeção e com a taxa de conversão. Isso eu tenho pensado em investir nisso, né? Estudar isso para o camarão de água doce também, porque o custo de produção, a taxa de conversão alimentar não é muito boa, né, nesses sistemas que a gente vem trabalhando, e acaba aumentando bastante o custo, né? Mas tem muita coisa para avançar nessa área ainda, tá? Os hidrolisados que comentavas, então, ainda não se está usando para esses organismos? Não, a gente deve testar um agora de uma empresa que nos procurou, ela disse que teve resultados muito bons, e nós fizemos um trabalho de hidrolisado com víscera de camarão, mas simplesmente para avaliar a qualidade do hidrolisado, não chegamos a usar ele ainda na ração, mas temos aí um projeto, né, em parceria aqui com a UniOeste, onde deve ser testado esse hidrolisado, né, para a ração, tanto do Vanamei quanto do Rosenberg. Eu, no meu doutorado, eu trabalhei com digestibilidade in vitro, in vivo, níveis de proteína energia. A Gabi está me escutando. Da minha tese saía 2 teses de doutorado. Bioenergética, por favor. Assim que, com a Gabriela Gaffiola, que nos está escutando aqui, Eduardo, se vocês precisarem de apoio nesse tema, com muito prazer a gente apoia vocês. Que aqui tem todos os equipamentos assim super high-tech no laboratório dela para trabalhar. Para vocês aí. Gabi já escutou e já anotou. Não. Vamos conversar melhor sobre isso, sim. Olha, o César pergunta: Buenas noites, que opinião ou experiência no policultivo de Rosenberg com tambaqui ou pirapitinga? Olha, César, é uma pergunta interessante, né? Eu acredito assim que quem pode falar mais sobre isso é justamente o pessoal da Unesp, né? Eu acredito que tem alguns trabalhos de espécies nativas com o Macrobráquium amazônico, né? Então, com o Rosenberg em policultivo com essas espécies aí, eu não tenho praticamente nenhum resultado para compartilhar. Tá? Mas a gente pode buscar isso com o pessoal da Unesp, acho que tem alguma coisa ali com o Pacu também, né? A gente pode buscar isso e procurar compartilhar com a Adriana e depois jogar aí na rede. E o Thiago pergunta: você recomendaria a utilização da branconeta substituindo a artêmia? Olha, Thiago, ao longo dos meus anos, né, de aquicultura, eu já vi falar muito na branconeta, tá? Já vi alguns testes, alguns resultados, mas o problema que torna a artêmia tão importante é a praticidade que a gente tem com a artêmia. Isso nenhum outro zooplâncton nos fornece. Apesar do preço alto da artêmia, né, é muito prático, tu vai ali, prepara a água na temperatura, nas condições adequadas de salinidade, pH, coloca o cisto e eclode a quantidade que você precisa, né? Então a gente não tem essa facilidade ainda com outros
outros zooplânctons, né? A branconeta eu já vi alguns trabalhos, em termos nutricionais é muito boa, né? Mas eu acredito que para a gente recomendar a utilização, a gente teria que ter um pacote de produção desse zooplâncton muito fechado e muito estável, né? Porque tu não pode depender de um zooplâncton para produzir a tua pós-larva, que de um dia para o outro tu não tem aquelas quantidades, né, sendo fornecidas de maneira adequada. Tá? Praticidade é tudo, ainda mais na produção. Praticidade. Gabriele de Lara chegou atrasada, mas está aqui com a gente, mandando um abraço. Oi, Gabi. Bom, abraço. Falamos nela agorinha mesmo, né? Falamos justo de você, amiga. E tem uma entrevista muito legal com o tema de alimentação, restrição alimentar, frequência de alimentação com a Gabi. A Luciana disse que ama bioenergética. Luciana, certeza que você ama bioenergética? Eu vou colocar uma foto qualquer dia desses. Quando eu fazia meu experimento de bioenergética, 3 dias sem dormir não é agradável, sabe? Para cada experimento. Mas eu aprendi muito e é muito interessante. É muita bioquímica, mas é muito interessante, isso sim. Depois eu te mando meus artigos. Wagner, resultados excelentes com amazônicos. Possivelmente se obtenha resultados semelhantes com Rosenberg, como Rosenberg. Legal. Para terminar, porque no Brasil eu sei que é tarde, vou responder só 2 perguntas mais. Luciane, no policultivo, quantos dias depois das pós-larvas ou juvenis faz o povoamento com os alevinos? Quero pensar que é no Rosenberg ela está falando. Provavelmente é o Rosenberg que ela está perguntando, né? Então, Luciane, a gente tem um padrão aqui que é estocar os camarões, né? E a gente recomenda que 15 dias eles fiquem pelo menos 15 dias sozinhos no viveiro. Tem algumas variações, porque isso é um dos ajustes, às vezes, um pouco complexo de fazer no policultivo, que é a disponibilidade da pós-larva ou do juvenil, casar certinho depois com a disponibilidade do alevino de tilápia. Apesar de ser a tilápia ser um produto muito produzido, ainda tem certos momentos em que existe dificuldade na disponibilidade do peixe, né, para estocagem. Mas o ideal seria isso, se estoca a pós-larva ou o juvenil, né, durante 15 dias faz a alimentação desses animais, depois se estoca os peixes, e aí a gente recomenda ainda seguir uns 2, 3 dias alimentando o camarão e o peixe, posteriormente para de alimentar o camarão, né, ele vai comer só aí o alimento natural e as sobras do alimento dos peixes. Outra coisa muito importante nessa estocagem, né, é a preparação do viveiro, né? Esse viveiro tem que ser seco, removida a matéria orgânica, quando não dá para remover totalmente, aplicar um probiótico, encher o viveiro e aí já estocar os animais, né, não deixar esse viveiro cheio por mais de 7 dias, sem estar estocados os camarões, para evitar aí a proliferação de larvas de insetos, né, principalmente da odonata, que acaba predando a pós-larva. Tá? E o Rafael, que não é bobo nem nada, comentou mira, qualquer parceria que surgir e que necessite o envio de um aluno para o México, é só encontrar com ele. Esse é esperto. O Rafael está fazendo doutorado aqui comigo, né? E ele gosta muito ele está sempre ligado nas oportunidades. Quem sabe fazer um sanduíche aí no México, né? Ainda dá tempo. Vem para cá. E estamos a 2h30 de Cancún. Pois é. Comigo dirigindo 3, talvez, ou 3h30 mais. E o Wagner se retratou aqui e disse, desculpa, os resultados excelentes são de Tambaqui com Amazônia. Foi a pergunta de cima. Então, aquela pergunta que o rapaz fez, né? Justamente, a gente aqui não tem muita experiência, mas eu sabia que ali na Unesp eles têm resultados muito interessantes e tem vários trabalhos aí, tem publicações recentes. Eu fui numa banca da Geocirene, que trabalhou com policultivo, né, do tambaqui com amazônico. Os resultados são muito legais mesmo. E para fechar aqui o comentário da nossa amiga Gabi, cheguei justo na hora que estava falando de mim.
Mas está muito bacana o conteúdo. Parabéns e saudades dos amigos. Saudade, Gabi. Abraço. Eduardo, olha, passou 1h30, a gente estourou o tempo, eu nem vi o tempo passar, de tão agradável que estava o bate-papo aqui, hein? Muito obrigada pelo seu tempo, seus conhecimentos. Eu sei que no Brasil já é tarde, aqui ainda está são as 7h06. E eu sei que vocês aí, tem uma agenda bastante complicada, e eu fico muito feliz de você ter aceito esse convite e transmitir aqui a nossos aquaseguidores todo esse conhecimento. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu sou uma pessoa de sorte, na verdade, de ter tantos professores como você na minha trajetória acadêmica. Muito obrigado por tudo, desde lá atrás, naquela época que eu não sabia nada de larvicultivo de Vanamei. Não me dediquei a isso, né? Estou trabalhando com outros temas, mas aprendi muito, e eu agradeço muito sempre sua amizade, a sua vontade de ensinar. Daí eu tiro muitas coisas daquele momento, sabe? Da sua dedicação, chegar de madrugada para ver se os camarões, na época do larvicultivo do Paulense, que era uma loucura também, você chegava todos os dias de madrugada para ver se o andamento do larvicultivo estava bem. Você é super dedicado, quem te conhece sabe que você é nota 1000. Assim que obrigada por você ter sido parte da minha formação. Eu tenho aqui vários alunos dizendo a mesma coisa. Obrigada. A Aquacultura Mundial te agradece. Obrigado, Adri. Para mim é um prazer. Eu aprendi assim na minha vida que é uma das melhores coisas que a gente pode ter para nós, e olhar para trás e ver assim, colaborar com a formação das pessoas, né? E com a evolução das pessoas. E uma das coisas mais bacanas é ver, por exemplo, o teu caso, né? Hoje todo o sucesso que tu tem, né? A tua fazenda, o teu trabalho super reconhecido, assim como muitos outros que eu tive o prazer de conviver e colaborar um pouco, e com certeza também colaboraram comigo, né? Com a minha formação, né? Isso é super importante, né? E eu que agradeço a oportunidade também. E quem sabe no futuro ainda fazemos mais coisas juntos aí, né? Quem sabe eu mando alguns alunos meus aí para o México, quem sabe eu vou para o México ficar um pouco de tempo aí contigo, tá bom? Claro que sim, aqui estamos abertos para receber todos vocês. Muito feliz, e eu estava meio preocupado, porque eu sabia que não ia escapar de uma live, mas eu estava meio preocupado, assim, mas achei muito legal também, passou muito rápido, tranquilo, né? E acho que ainda tem muito assunto para conversar, né? Porque a aquicultura é muito rica, né? Ela é um mundo muito legal. Isso lá no início eu vi que tu trabalha com reprodução, com produção larval, com nutrição, com qualidade de água, com química, com genética. Então é um mundo muito legal que dá para se encaixar muito bem, né? Dá para fazer muita coisa bacana. E além disso, ela tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, tanto de nós pesquisadores, quanto daquelas pessoas que produzem, né, a geração de emprego. Eu sei que tem muitas críticas com a aquicultura por questões de impactos ambientais, mas a gente também tem muitos impactos positivos na vida das pessoas, né, impactos sociais. Esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento delicado mundialmente, e é o agronegócio que está sustentando, né, mantendo a roda girando, e a aquicultura com certeza é um dos propulsores disso aí, tá? Muito feliz mesmo, Adri, de te ver, né? Parabéns pelo teu sucesso aí, pelo teu trabalho, e conte conosco aqui, tá bom? Obrigada, Eduardo, sua primeira live, hein? Foi aqui com... Muito obrigada a você. Pessoal, os alunos, principalmente do Eduardo, não esquecem de fazer comentários, e principalmente agora, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse vídeo e ter esse conhecimento tão maravilhoso que o Eduardo aqui compartilhou com a gente. Eu mando para vocês um abraço, cuidem-se muito, gel, máscara, cuidem-se muito, e nos vemos na próxima semana. A gente vai falar com o Thiago, que ele estava aqui, a gente vai falar sobre pirarucu, que é uma espécie muito importante aí no Brasil, ó. Bacana. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Até.